Hoje o Gabriel está nos ajudando, nos apoiando na nossa live. Muito obrigado, Gabriel. Eu estou no iPad, fico com dificuldade de ver. Quantas pessoas nós já temos, Gabriel, na sala? 35. 35? Exatamente. Mara... 37 agora. Maravilha. Então vamos começar a nossa live, já são 6 e alguns minutinhos. Uma boa noite para todos. Muito obrigado por estarem presentes. Hoje, né? Não sei se vocês, quem todos me conhecem, mas eu sou Gaspar Carreira, sou conselheiro com diversas certificações, sócio do Celint, e hoje eu me apresento como um agente transformador de pessoas e empresas através da governança corporativa, buscando que nós, pessoas e empresas, que vá mais longe e mais profundamente através dessa governança, né? Buscando longevidade, buscando sustentabilidade. Hoje eu tenho o prazer aqui de estar falando sobre um tema hiper importante para as empresas, principalmente para as empresas, de capital fechado e familiares, que muitas não têm esse hábito, mas que é um instrumento potentíssimo de governança, né? Tanto para a empresa, para a governança da empresa, mas principalmente para a governança da sociedade, né? Falando aqui dos três círculos, né? E hoje, para nos acompanhar e brindar com seus conhecimentos e experiências, a gente está recebendo a Alessandra Horn e Helder de Azevedo, que muitos de vocês conhecem, que é um dos nossos professores do Celint também. Então, eu não vou apresentá-los, vou deixar para que eles se apresentem durante essa masterclass, durante 45 minutos aproximadamente, onde, ao final, né, eu abro para perguntas diretamente para vocês fazerem para os dois. Então, muito obrigado, Helder, muito obrigado, Alessandra. Helder, por favor, você que vai começar, fique à vontade. Muito bem, boa noite a todos. Alessandra, daqui a pouco eu vou te pedir para você dar assim, as tuas boas noites, a tua entrada e tal. Tá? Mas vamos lá rapidamente, porque o nosso tempo é limitado e, naturalmente, esse conteúdo é muito intenso e muito profundo. Então, a gente fez um, um programa aqui, um pacote para tentar cobrir dentro desse momento. Tá? Então, deixa eu já partir direto com a apresentação aqui, né? Então, nós vamos falar do acordo de cotistas e o papel e a importância dele, né? E do conselheiro nessa dinâmica e como cada um de nós, nessa jornada, né, de conselheiro, podemos e devemos contribuir. Tá? E aí, vamos lá, agora vai. Sempre assim. Palestrante, né, a Alessandra, eu vou resumir, que eu resumi o que ela me mandou. É importante já dizer isso para poder caber aqui. Mas a Alessandra, como eu dizendo, é uma amiga querida, conheci já há alguns anos lá no ambiente do IBGC, onde nós compartilhamos, né, a participação na Comissão de Conselhos de Administração e de Conselhos do Futuro. Ela é sócia da Blanchet Advogados, muita experiência em fusão e aquisição, em direito societário, mestre lá pela London Business Law, né? Enfim, uma quantidade enorme de certificações e também, né, ali o último parágrafo não deixa dúvidas aqui a quantidade digamos assim, de prêmios, né, que ela vem recebendo aí ao longo da sua jornada. Eu aproveito para você dar suas boas noites, Alessandra, para o pessoal ouvir tua voz aí. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Prazer, Helder. Celinte, obrigada pelo convite. Então, é isso. Vamos conversar sobre esse assunto super importante aí para a governança corporativa. Combinado. Obrigado, Alessandra. Bom, vocês me conhecem, eu vou passar direto, uma parte de vocês me conhece, o Gilberto, que eu dei as boas-vindas, que ele é novo aqui no Celint, ele também me conhece, né? Então eu vou passar aqui. O que a gente vai cobrir nesses próximos 40 minutos aqui? Eu vou trazer uma ambientação dessa questão do acordo de cotistas, e aí eu vou passar, naturalmente, o conteúdo, enfim, do que é o acordo propriamente dito, o que ele tem que contemplar, etc., etc., para a Alessandra. Depois eu volto com a ferramenta que até vale a pena comentar. O Celint, né, me convidou na pessoa do Gaspar fazer um trabalho da maneira como nós fazemos para fazer esse preparo do acordo para uma empresa, enfim, do Rio de Janeiro, e a Alessandra foi advogada eleita para converter, né, esse meu trabalho, né, conjunto com eles, num documento formal e tal. E o resultado foi, na minha percepção, depois a Alessandra também comenta a percepção dela, foi simplesmente sensacional, está indo muito bem, com um produto muito bom no final. Tá? Então, essa combinação que o meu papel é mais de consultor, de governança em acordo de cotistas, nesse caso,
e, naturalmente, a da Alessandra como especialista, né, do direito e tudo, tá? Então, eu vou comentar disso daí, aí ela faz o conteúdo, eu volto para falar dessa construção, a gente comenta resistências e dilemas que a gente encontra, né? Para quem faz e para quem não faz, a gente conclui e abre para perguntas e respostas, tá bom? Muito bem. A minha parte, né? Vamos lá. Pano de fundo, né? Primeira coisa que, assim, empresas de capital fechado, maioria familiares ou multifamiliares, hoje em dia a questão de partnership, etc., são amigos, né? E tudo. Mas, assim, as famílias, elas são únicas. Elas têm particularidades e idiosincrasias. Não tem como dizer que duas famílias são iguais. Os problemas, às vezes, se repetem, os fundamentos deles, mas cada uma com as suas idiosincrasias. O acordo de cotistas, e de novo a Alessandra vai aprofundar esse tema, ele nasce na prática legal e evolui com as melhores práticas, como tudo na vida, quando você quer dar um passo na frente. Não é um cumprir a lei. É claro que precisa estar dentro da lei, mas muitas vezes a lei não é suficiente, né? Então, acho que isso que é importante. Então, por isso que avança para melhores práticas, que só a jornada do fazer acontecer, errar, acertar, academia, etc., que faz essa coisa evoluir, né? Assim, seguir somente, né, a prática legal pode ser um sucesso, não tem nenhum problema, mas pode ser profundamente desastroso, né? Dependendo, especialmente por falta de conhecimento. A gente vai falar disso mais na frente, né? E nesse tipo de empresa, não tem como, né? A gente faz, a governança está aí para ir separando o que é família, o que é propriedade, o que é negócio, mas eles estão amarrados, estão abraçados, né? Então, aumenta ainda mais, né, encaixar um modelo único. Daí que vem a relevância do preparo, né? Aí aqui eu já trago um detalhe aqui, né? Eu mudei isso há 15 minutos atrás, né? Que nessa troca de preparação para esse evento, a Alessandra me chamou a atenção e eu vou deixar essa fala para ela, mas nós vamos falar de acordo de sócios, né? Que pode ser de cotistas, de acionistas, por isso que o título ali está um pouco diferente. Mas ele é um documento que governa a relação entre quem tem cotas ou ações, dependendo do tipo de empresa. Sejam pessoas físicas ou jurídicas o detentor daquela participação. Eu trago aqui dois pensamentos, né? A primeira frase, que ela é afirmativa, imperativa quase, né? Ela é o resultado de estudos acadêmicos não meus, né? Mas de artigos científicos que a gente lê, e que é praticamente uma unanimidade entre os da prática legal, né? Que assim, o estatuto social no caso do MSA, o contrato social no caso de uma limitada, é o contrato que precisa existir, né? E como eu costumo dizer, ele é o contrato entre quem pretende abrir um negócio e a sociedade, né? É o contrato que diz assim: ô sociedade, eu quero abrir um botequim de cachaça aqui. Está aqui meu contrato social, né? Mas e daí? Mas como reger a dinâmica, você pode colocar tudo no contrato social, só que ele vai ficar gigante. E cada alteração vai ser um problema. Então, existe um consenso, não uma unanimidade, mas um consenso de que depois do contrato social já é preciso pensar num acordo de sócios ou de cotistas. E ele se torna fundamental em ambientes multifamiliares, multigeracional ou em regimes de partnership, né, na nova lei da liberdade econômica lá do governo anterior. Aqui eu quero chamar a atenção do multifamiliar. Eu tenho dito e percebido e experienciado que famílias a partir ali talvez já da segunda geração, mas de terceira geração definitivamente, elas têm muito mais características multifamiliares do que mononuclear, ainda que sejam mononuclear, né? Os núcleos familiares que vão se formando estão cada vez mais em diáspora, né? Diáspora emocional, física, etc. Então, se torna ainda mais fundamental. Uma pausinha para uma coisa que talvez eu devesse ter dito logo no início. Apesar de a gente só abrir para perguntas e respostas lá no final, usem o chat. Bota aí as perguntas e tal, que
enquanto a Alessandra fala, eu dou uma colada lá, vejo, aí trago para o nosso debate mais para frente. Tá bom? Bom, seguindo aqui. Utilidade, né? Então você fala, tá bom, mas por que eu vou fazer um acordo, né? Primeiro, porque ele define aspectos, né? De capital, regra de entrada e de saída de cotistas, alteração na estrutura de sucessão, direitos, deveres, etc. Se existir, né, majoritários em presença de minoritário, tem um monte de situações, né, que precisam ser combinadas, né? E especialmente em países com legislação dúbia, né? Conhecemos algum? Né? País com legislação, né, confusa e tal, né? Coisas como regras para a tomada de empréstimos, sucessão no patrimônio e sucessão na operação. Temas absolutamente confundidos no mercado, né? Inclusive por alguns players e tudo, né? E claro que a relevância dele tem relação com alinhar esses objetivos individuais e familiares com aqueles empresariais, né? Eu cito com bastante frequência um caso, eu vou falar em 30 segundos aqui para não perder tempo, mas vale a pena, para encaixar aqui um caso de uma empresa chamada Mavalério, que faz ingrediente para a indústria de doces, né, que fica aqui no interior de São Paulo, ou melhor, aí, né, que eu não estou aí, mas enfim, no interior de São Paulo, e que num determinado momento um filho falou, olha, pai, eu vou educar meus filhos fora do Brasil, arrumei um mestrado para fazer em Ohio, vai ser na área aí da empresa e tal. O pai falou, ótimo, então esse é o teu objetivo pessoal, vai fazer o mestrado, tem alguma relação? Em comércio exterior, alimentos, etc. Ele fez lá o mestrado e o pai falou assim, dá uma olhada lá, vê se tem mercado para os nossos produtos. Então, ao longo do mestrado, ele deu uma olhadinha lá, mandou um meio container, mandou um container, mandou 2, mandou 3. 10 anos depois, eles tinham uma fábrica no estado de Ohio, tá certo? Dessa empresa, que faturava mais do que a brasileira. Então, assim, mas dá para associar, então, assim, vamos combinar antes, né? Porque às vezes a gente potencializa ou pelo menos evita destruição, que poderia ser o caso, fica me mandando dividendos, só que agora tem que ser em dólar, porque eu estou lá, né? Então multiplica por 5 aí para eu poder viver lá. Então tem situações que podem ajudar e situações que podem atrapalhar, né? Esse acordo reduz o conflito de agência, melhora o monitoramento de gestores e evita também o que a gente chama de entrincheiramento de sócio. São termos que eu vou deixar para a Alessandra. E aí, eu acho que vale a pena na questão do conflito de agência, aí eu passo a palavra para a Alessandra, é o seguinte, quando você tem um acordo, e eu até tenho escrito com alguma frequência, não por querer, porque acontece no mercado, coisas que têm acontecido aqui e no exterior, que são bloqueadas pela existência de um acordo de cotistas. Então, na hora que você tem um acordo de cotistas, até na hora de brigar, um lado pode dizer, mas você deu uma olhada aqui no que se assinou? Você tem certeza que você quer brigar? Então, já baixa a fervura aí mesmo, tá? Então, eu faço uma pausa aqui na minha fala, e aí que agora a gente vai ver, né, o que precisa constar, né, e os detalhes com a Alessandra. Você só está no mudo, à toa. Só um minutinho, a minha tela resolveu apagar a segunda tela, onde fica o negócio justo agora, mas só para esquentar aqui, começando a falar sobre o trabalho que a gente fez em conjunto, foi muito interessante, porque você trouxe, foi a primeira vez, na verdade, que eu trabalhei nesse sistema, né, como consultor, e aí você trouxe a partir das entrevistas, transformou o acordo em alguma coisa viva, né, que refletia de fato a cultura da empresa, as necessidades, quais eram as preocupações, assim, normalmente é muito comum eu já nem faço mais isso, tá? Mas eu mandar o contrato, assim, com o que eu acho que com as lacunas, olha, pensa nisso, pensa naquilo, e aí a gente vai discutindo em cima do contrato, né? Essa sua entrevista prévia, ela foi muito, muito interessante. Eu não sei o que aconteceu, se vocês puderem esperar só. Eu não sei realmente o que aconteceu, que eu juro que ela desligou agora a tela.
Tá. Eu estou sem computador. Alessandra, eu Helder, sei que é menos eficiente, mas se você quiser, eu compartilho a tua apresentação e você vai me dando o comando, para a gente não consumir o É, tempo. eu acho que pode ser. Você consegue receber no e-mail agora? Não, eu tenho ela, você me mandou. Agora, mais cedo hoje, não foi? Não, eu vou te mandar, é outra. Tá bom. Me manda no Você e-mail. consegue? é, Sim. Não, Diga, enquanto Gaspar. eu vejo o que aconteceu aqui com o meu computador, que eu juro que eu não sei por que que ele simplesmente a tela apagou agora. não sei se é possível, Helder, só para a gente poder ganhar tempo também, se você poderia fazer uma pequena explicação a respeito das diferenças de instrumentos básicos, que eu vejo muita confusão, né? Estatuto, contrato, acordo, protocolo familiar. Ah, tá bom. Alessandro, só me avisa quando você mandar o e-mail para eu ficar monitorando aqui, tá? É, olha, então, hierarquia é mais para a Alessandra me ajudar nisso daí, mas você tem o contrato social, é o primeiro documento, e esse é para as empresas limitadas, é só nomenclatura. Né? Se a empresa é uma SA, ela tem um estatuto social, é o que governa as relações entre os donos dessa empresa e as operações da empresa, né? É a relação dela com a sociedade. O acordo de cotista, a Alessandra vai falar, ele é o termo é um documento paralegal, não é isso, Alessandra? Então, ele é um documento, vamos dizer assim, privado, pode ser levado a registro, etc, etc, mas é um documento privado. E ele rege com mais profundidade a relação desses cotistas ou desses sócios entre si em relação àquela empresa. Protocolo de família é uma outra conversa. Normalmente, o que a gente tem como definição é que o protocolo de família ele rege as relações dos familiares para com a propriedade. Né? Aí você fala assim, não, mas a propriedade é a empresa. Não, a propriedade são cotas da empresa. Né? Então ele rege ali a questão do convívio familiar em relação ao patrimônio. Né? Então, assim, é talvez a melhor explicação que eu possa dar nesse momento. Não sei se fui claro. Obrigado, Helder. Acho que já deu para dar um pequeno esclarecimento aí, né? Isso depende muito também de como que os sócios, os donos querem ver isso, né? Muitos preferem ter um documento único, apesar de não ser o ideal, né? Acho que também tem meio que um tailor-made. Helder, Alessandro, já enviou? eu mandei o Tá, arquivo para o Helder e daí queria fazer um comentário sobre isso também, sobre essa claro. questão do protocolo, né? Que às vezes a gente vê mesmo, como o Gaspar está falando, acordo de sócios que misturam um pouco algumas coisas que são típicas de protocolos de família, né? E também não é legal no contrato social coisas de acordo de sócios. Por quê? Porque o contrato social, ele é um documento público, ele é arquivado na junta comercial, qualquer pessoa pode ter acesso a ele. Né, vai lá no site da junta e consegue. E o acordo de sócios, não, ele somente é arquivado na sede e é oponível contra a sociedade. Então, a empresa, a sociedade no qual ela é arquivada, né, ela é obrigada a observar seus termos e condições, tem execução específica e tudo mais. E você normalmente coloca no acordo de sócios, como o Helder já explicou na fala dele, né, aquelas coisas que são da relação dos sócios em relação à sociedade. No contrato social, você coloca coisas mais do funcionamento do dia a dia da sociedade lá, né? Qual é o objeto social, qual vai ser a sede, o prazo de duração, qual é o capital social. Então, eles são complementares, né? E já o protocolo de família, ele não é um documento jurídico obrigatório, né? Mas é um instrumento de governança familiar super potente, como vocês já devem ter trabalhado com ele, e que tem o objetivo de alinhar os valores, né? As expectativas da família empresária. Então, são essas as considerações que eu faria com relação a ele, só em complemento ao que o Helder falou aqui. Perfeito. Obrigado, Alessandra. Podemos Tá bom. continuar. Muito bem, Helder, Alessandra, eu vou virar, tá? tá bom. Então, vamos lá. Eu vou falando aqui. Então, a questão da terminologia, né? O Helder também já falou, mas eu também só queria falar rapidinho, porque as pessoas sempre me perguntam, né? É acordo de sócios, acordo de cotistas, acordo de acionistas. Então, na verdade, acordo de sócios é o gênero, né? Quando a gente fala dele, quando estamos falando de acordo de sócios, estamos do gênero. E esse gênero ele se desdobra em espécies, conforme o tipo societário. Então, quando é limitada, a gente usa acordo de cotista. Quando é sociedade anônima, pode ser de capital aberto ou fechado, a gente usa o acordo de acionistas. Mas, em essência, o documento é exatamente o mesmo.
Aí, se você puder passar para o outro slide, que é da definição, né? Que é, qual a origem, né? O acordo de acionistas, ele é previsto no artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas, né? É lá que se reconhece o acordo de acionistas, né, sobre a compra e venda, a preferência, direito de voto, controle, etc. Então, quando ele é arquivado na sede, a sociedade, por exemplo, se tem um acordo arquivado na sede de voto em bloco, chega lá na Assembleia, o pessoal vota diferente do que foi acordado no bloco, a sociedade não pode acatar aquele voto, né? Então, tudo que está no acordo é oponível contra a sociedade. Ela vincula os signatários, vincula a companhia, né? Portanto, e se houver algum descumprimento, ela gera também execução específica. Né, isso é muito importante nesse tipo societário, porque o que é execução específica? É a obrigação de fazer ou de não fazer. Então, se o acordo de sócios diz que alguém deveria votar em bloco e ele não votou, você entra com uma medida judicial, um pedido, se necessário for, se houver um descumprimento até pela sociedade e tudo mais, e você consegue bloquear e fazer com que o voto seja revertido, isso é judicialmente, né? E nós temos, ele é utilizado bastante em sociedades limitadas, nas sociedades limitadas, que no seu contrato social, elas optam por serem regidas supletivamente pela lei das sociedades anônimas. Essas sociedades, sim, é que são, também podem utilizar do mesmo instrumento do acordo de cotistas, que tem a mesma validade entre os signatários, arquivado na sede e execução específica. Aí, se você puder passar para o próximo slide, ele fala isso, esse é da importância, né? Esse daqui, aqui eu abranjo a importância, assim, eu falei, tentei pensar, né? Porque a minha fala era a importância, né? E o que ele precisa conter. Então, a importância é, em primeiro lugar, o acordo, ele precisa ter, deixa eu só ampliar a minha tela aqui. Então, é uma boa prática de governança corporativa. Ele é uma boa prática indicada, isso, pelo IBGC, a CVM, órgãos internacionais como a OCED, a ICC, todos recomendam a adoção do acordo de sócios em complemento ao contrato social e estatuto como uma boa prática. Ele previne litígios e conflitos, uma vez que você delimita ali o Belder também falou sobre isso, né, onde você delimita ali quais são os acordos, os combinados, você não precisa a cada ano ficar discutindo se você vai fazer quanto que você vai distribuir de dividendos, como que vai ser a política da empresa, por exemplo, em relação à distribuição de dividendos. Você não precisa ficar se desgastando e brigando por coisas sempre. Então, você tem os combinados ali no acordo, ele ajuda a prevenir os litígios, né? Ele previne investimento e continuidade. Isso até me permitam dar um exemplo melhor um pouco mais lá na frente, que é quando a gente vai falar de sucessão, né? Então, você tem que amarrar as questões de sucessão dentro do acordo. Ele que vai permitir a continuidade, muitas vezes, de um negócio dentro do núcleo familiar, né? Porque às vezes ele pode se perder, você pode acabar, isso pode acabar sendo afetado pela ausência de um acordo. Ele complementa o contrato estatuto, a gente já falou, é super flexível, adaptado à realidade da empresa, né? Então, isso depende, se você é uma startup, se é uma empresa familiar centenária, se é uma empresa que vai abrir capital, enfim, cada realidade ele se aplica para uma realidade diferente de cada empresa. E ele demonstra sinal de maturidade para o mercado, porque o mercado, quando um banco, alguém vai te dar crédito, um fundo de investimento vai investir na sua empresa, você ter um acordo de sócios é um sinal de maturidade muito importante. A gente que trabalha bastante com due diligence e assessora fundos de investimento, olhando empresas e tudo mais, a gente sabe o quanto a existência desse documento, né, na governança é importante, né? Um caso rapidinho de 30 segundos antes de ouvir a Alessandra, é um caso aí de uma empresa com 4 sócios fundadores, e uma empresa maior foi adquiri-la inicialmente um capital, enfim, de controle, para depois fazer em 2 momentos, né? E quando eles viram que eles não tinham um acordo, eles falaram, não pode parar, por 2 motivos, né? Não queremos ser sócios de suas esposas e seus herdeiros, né? Sim, E sim, 2, a gente prefere não lidar com pessoas físicas. Mas, enfim, então, assim, exato. um acordo, podia ter dito assim, não, já tem acordo. Se eu morrer, os outros sócios que compram no valor tal, a gente vai falar disso mais na frente. Mas
Ou seja, mostra uma maturidade e não ter, portanto, também mostra uma imaturidade, né? Mas vai lá, desculpa. Com certeza. Ótimo ponto. Isso aí mesmo. E então agora vamos entrar nas funções do acordo, né? O que ele precisa conter? Eu peguei aqui, pincei algumas coisas que eu acho que são importantes, mas como eu falei, cada acordo é diferente. Se você está fazendo para uma startup, para uma empresa que vai abrir capital, tem coisas específicas daí de cada um, mas aqui eu vou tentar abordar o máximo assim do que eu vejo nos acordos em geral, né? E aqui eu estou tendendo bastante também para a questão das empresas familiares, que eu acho que é uma coisa que é de interesse da maior parte de vocês, né? Então, uma das principais funções do acordo de sócios é regular como o voto é exercido em conjunto, né? Então, isso pode ser feito, por exemplo, por meio de reuniões prévias. Antes de uma assembleia, de uma reunião de sócios, um grupo se reúne, discute a pauta, decide qual será o posicionamento do bloco. Daí, quando chega lá na assembleia, na reunião, o bloco vota junto. Isso dá muita força, né, para aquele bloco de acionistas. Muito mais do que os sócios isoladamente, né? Outro exemplo são os quórums qualificados, né? O acordo, ele pode exigir que determinados temas estratégicos, por exemplo, a aprovação de investimentos relevantes, a venda de ativos também relevantes, dependam do voto de um sócio minoritário, que sozinho não teria esse poder. É claro que não faz sentido dar poder de veto a qualquer minoritário, né? Normalmente esse direito é concedido a minoritários estratégicos, porque colocaram capital relevante, porque são fundadores e detêm ativos essenciais para a empresa, ou ainda em estruturas familiares, quando a gente quer preservar o equilíbrio entre os núcleos familiares, né? Mas o objetivo aqui nunca não é necessariamente, né, enfraquecer a maioria, mas sim reconhecer que determinados sócios, embora eles sejam minoritários em participação societária, eles são majoritários em valor estratégico, né, para a sociedade. Daí, Helder, tem o próximo ponto, o slide, que é regular o direito de preferência, né? Porque além de regular o exercício do voto, o Peraí, acordo tem Alessandro, também... desculpa te interromper um pouquinho. Eu acho que eu estou fazendo bagunça aqui. Porque Ah, a sequência que eu estava vendo aqui, essa aqui, ó. Você está olhando a minha tá. É porque tudo isso aqui eu passei bem rápido. Pode passar isso? Passa, por favor. Passo Pode isso passar. também? Conflito. Pode passar todos esses, que eu já falei passei bem Tá rápido. ótimo. Aí a gente passou agora Entendi. nesse exercício conjunto de direito. Tá Isso, bom. agora vai para o próximo slide agora, por favor, que é no próximo que eu estou. Pronto. Depois, se vocês Pronto. quiserem, a gente pode compartilhar, não sei, o slide, talvez, não sei como que a gente faz para compartilhar aí, mas acho que dá para Depois vocês me mandem para a gente, Alessandra e Aldo, que a Tá gente vai bom. disponibilizar junto com a gravação. Obrigado. Tá bom. Então vamos lá. A gente está falando agora do direito de primeira oferta e direito de preferência, né? Eles são, em todos os acordos isso existe, né? Que eu vou falar só rapidinho também, que além do... que você pode regular... Muitos existem o direito de preferência, poucos têm o direito de primeira oferta, não é sempre que a gente vê direito de primeira oferta, mas, enfim, eles são, de alguma forma, similares, mas ele evita que um sócio venda sua participação a um estranho, né, sem dar a chance aos outros de comprar antes. Isso protege e evita com que no dia seguinte você esteja com uma pessoa do seu lado que você nunca quis ter como sócio, né? Então, o que ele faz? Com que eu tenho que dar o direito de preferência ao meu sócio para adquirir a minha participação, caso eu deseja vendê-la, ou caso eu receba uma proposta de terceiro, eu dou primeiro a chance ao meu sócio de adquirir aquela participação. Se ele não quiser, aí eu fico livre para vender. Ou não, né? Aí depois tem as cláusulas de tag e drag que a gente vai falar ali na frente. Que são justamente as cláusulas de saída, né? Que a gente vai falar, que dão liquidez ao sócio, né? O que são essas cláusulas? A gente tem o call e o put, e o tag e o drag along. Eu não sei quanto que vocês são familiarizados com essa terminologia, ela é muito comum, né, nos acordos de sócios. O call é um direito de comprar, né? Então, normalmente, quando ele é usado, quando alguém sai da gestão, quando alguém descumpre o acordo, por exemplo. Quando sai da gestão em empresas que são de serviços, aquelas partnerships, por exemplo, em que você não tem interesse de ter um sócio que seja
apenas um sócio investidor. Todo mundo ali que é sócio, todo mundo que tem participação na sociedade também trabalha, também está na gestão. Então, uma pessoa sai da gestão, os demais têm o direito de comprar a participação dele. É muito interessante todas essas previsões contratuais de call, de put, de tag and drag, porque você combina já o preço, você já combina como que vai ser feita essa aquisição, em quantas parcelas, você não descapitaliza nenhuma das partes, né? Principalmente quando tem descumprimento do acordo, por exemplo, é uma outra forma de cálculo para recomprar essa participação. Se a pessoa só está saindo da gestão, você pode não interpretar que é um descumprimento, então você paga de outra forma. Então aí você pode também colocar métodos de pagamento diferentes, né? Um é valor de mercado, pode ser valor patrimonial, mas enfim, indo para o put, né? O put é o direito de vender. Então, ele é muito comum, por exemplo, fundos de investimento. Quando passa um determinado prazo, às vezes eles entram e eles querem ter formas de saída, né? Quando passa um determinado prazo, a sociedade não abre capital, por exemplo, e era o combinado que iria abrir, não deu por algumas condições e tal, ele tem o direito de vender a participação dele para o controlador. Às vezes, isso é uma das condições que fundos colocam para ingressar. Mas ele pode ser usado em várias outras situações, né? Aí tem o tag e o drag. O tag along é uma proteção dos minoritários, né? O que é isso? Ele é muito importante porque, assim, se o controlador quiser vender a participação para um terceiro, vamos supor que um controlador tem 80% e os outros minoritários 20%, um monte de gente que completa 20%. Se esse de 80 quiser vender a participação, os minoritários todos têm o direito de vender em conjunto, porque os minoritários muitas vezes não querem se ver na mesa de novo de sócios, né? Junto com uma outra pessoa detendo 80%, um controlador novo que ele não conhece e que ele não quer ter como sócio. Então, isso aqui protege o acionista minoritário. O drag along, ele é o contrário, ele protege o majoritário. Então, se nesse caso que eu dei, por exemplo, o exemplo dos 80-20, o majoritário recebe uma proposta, o cara que tem 80% recebe uma proposta para vender tudo, ele consegue vender com a cláusula de drag, porque ele diz, tá bom, eu vendo a minha e me comprometo a vender as demais também, porque eu vou conseguir obrigá-los a vender. Por essa cláusula, ele obriga os minoritários a vender em conjunto. Eu gosto de chamar de ser dragado, né, para facilitar a interpretação. Às vezes, um dia, para eu decorar, foi para eu saber o que era o drag e o tag. Eu sempre penso no drag, que é você estar dragando, obrigando alguém a vir junto com você, né? Então, Arrastando. Arrastando, exato. Arrastando ele. Aí, bom, ia dar outros exemplos do tag and drag, mas eu acho que estou falando demais, então eu acho que eu vou passar para o próximo, depois, se for o caso, a gente volta aqui, eu dou os outros exemplos de tag and drag, se vocês quiserem, tá bom? Aí, se você puder passar para a próxima, Helder, que é regular a sucessão e procedimentos em Já caso está, de né? morte ou divórcio. Esse é um dos mais interessantes, eu acho, para falar. Acho que até porque eu vivenciei um caso parecido com esses não faz muito tempo. Então, uma história, eu queria contar uma história real, na verdade, né, que ilustra bem por que o acordo de sócios é fundamental nessas hipóteses, principalmente em empresas familiares, né? Foram dois irmãos que herdaram 100% de uma empresa, cada um 50%. E eles herdaram, o pai saiu, ele já tinha dinheiro suficiente, ele deu os negócios para os filhos, ele saiu fora totalmente. E a verdade é que ele ficou lá com a parte de usufruto e tal, não sei o que, mas isso não vem ao caso. Ele saiu, vendeu, doou para os filhos, ficou 50%, era uma sociedade anônima, porque isso faz bastante diferença, porque sociedade anônima é uma sociedade, por natureza, de capital. Então, o que acontece? Quando morre um sócio, por exemplo, como é uma sociedade de capital, se não tiver acordo sobre o assunto, se ninguém tiver feito um acordo de sócios ou discutido o tema, enfim, ninguém não tem acordo em relação a esse tema, quando morre alguém numa sociedade anônima, os herdeiros são automaticamente sócios. Na limitada, não. Na limitada, se não tiver acordo, se vocês não tiverem combinado nada antes em acordo, etc., na morte de um dos sócios, os herdeiros, eles não têm o direito às cotas, eles têm o direito ao valor econômico referente àquelas cotas, porque as sociedades limitadas são sociedades de pessoas. Então, por que é importante essa distinção que eu fiz agora? Porque para essa história, esses irmãos eram sócios dessa
sociedade anônima, não tinha razão até para ser sociedade anônima, porque eles tinham feito por uma questão de blindagem patrimonial, mas que hoje em dia, já, na minha visão, nem faz mais sentido, então eu até recomendava, na época, que eles transformassem em limitada para facilitar a vida deles, né, porque eram só 2 irmãos, e facilitar o dia a dia e tudo mais. Fazer distribuições desproporcionais, porque às vezes eles faziam, mas enfim, isso não vem ao caso, isso é coisa de outra masterclass, que a gente fala sobre blindagem. Aí esses 2 irmãos, o que aconteceu com eles? Um deles morreu, e ele tinha 2 filhos, um era os 2 menores de idade, e os 2 de mães diferentes. O que aconteceu? No dia seguinte à morte dele, o irmão sobrevivente, que estava com 50% da empresa, e os outros 50% estavam 25% votado por uma mão, por uma das mães, e os outros 25% votado pela outra mãe. Isso causou muita confusão na empresa, até o que aconteceu no final. A forma deles resolverem o impasse foi a compra da participação pelo irmão sobrevivente. Mas isso resolveu, né, o impasse. Mas essa é a melhor saída? Na minha visão, não, porque ela rompeu a continuidade, né? Os herdeiros acabaram saindo da empresa, embora fossem eles os legítimos sucessores da família, né? Então, o que esse acordo precisava conter? Esse acordo, se a intenção fosse manter essas ações dentro da família, dos núcleos familiares, seria muito importante que esses irmãos tivessem deixado já indicados representantes dos herdeiros menores, em caso de falecimento, né? Uma curatela, representação dos filhos menores, para fins de voto nas empresas. E dizer que o voto ficaria a cargo, por exemplo, de alguém da empresa, ou dele mesmo, ou de um avô, ou sei lá, de qualquer outra pessoa que não fossem as mães, que não conheciam o negócio, tinham outras profissões, não tinham... Enfim, isso foi uma total ausência de acordo, e isso causou esses problemas todos para eles, né? Depois, só, Helder, tem mais um... o próximo slide, deixa eu ver onde que a gente está aí agora. Regular não competição e não solicitação, que é muito importante, criar política de distribuição de dividendos, para não ficar brigando toda hora, né? Distribui, retém, faz fundo de liquidez, não faz fundo de liquidez para comprar um sócio ou outro e tudo mais. E regular a confidencialidade. A gente não pulou um slide, ou vem, acho que é o próximo que vem, né? Que é regular, eu já prometo que eu estou acabando, mas é o anterior. Não é o anterior? Esse aqui, ó, regular a forma de solução de impasse, que é o buy or sell, shotgun e cláusulas de mediação e arbitragem. Mas a gente já está com, já deu, são 6h40, eu não sei como que você quer fazer, se você quer tomar a palavra de novo, aí se vocês quiserem depois, a gente entra na questão de mediação, arbitragem e tudo mais, que são coisas muito específicas, então não sei se... Olha, pelo menos... Não, Alessandro, se você não se incomodar, acho que até exatamente pelo benefício do tempo, né? Acho que vale a pena Claro. aqui deixar bem clara essa provocação final tua, né? E eu emendo assim, até uma vez, por incrível que pareça, escutei de um colega certamente menos capaz do seu, que virou para mim numa conversa com um cliente, que ele que me indicou para fazer o preparo do acordo, né? Estava falando desse negócio de algum desses critérios que você mencionou, não vou me lembrar qual, e ele dizia assim, não, mas isso no Código Civil não sei o quê, na lei do ICR não sei o quê, o juiz decide, né? Aí eu falei assim, mas por que vocês deixariam o juiz decidir se vocês podem combinar, Nossa, né? super. Assim, loucura, né? Então a tua provocação aqui para mim tá perfeita. O que eu gostaria de fazer, pessoal, só para a gente tentar fechar aqui, se vocês me permitirem, são só 3 slides, né? Que aí eu fecho a apresentação assim, então tá bom. A Alessandra comentou o que precisa, por que é importante, falou das cláusulas, mas e daí? Aí como é que eu faço, né? Eu acho que eu queria rapidamente passar. Então São vamos fazer 3 três slides. slides, Helder, e aí as pessoas querem perguntar, levantem a mãozinha digital, né? Porque a gente vai seguindo a Pronto, já ordem de todo podem mundo que começar levantou. se quiser. Mas olha, Isso. então como é que a gente fez, e como nós, aí eu como consultor, estudo empresa de família, faço esse trabalho, né? Assim, em primeiro lugar, assim, a Alessandra converte os combinados para uma estrutura de documento formal, né, estruturado,
de valor legal, etc, etc, etc. Mas tem o antes, né, que é o combinado, né? Então, a gente construiu uma metodologia que é baseada em ciência social, a gente não renega, né, a ciência econômica, né, e do direito que rege a governança corporativa, né, mas é uma metodologia que vem da academia, né, e tem se comprovando muito bem na prática, né? Para vocês terem uma ideia, é coisa recente, né? A gente sempre fala que governança é um tema jovem, né? Então, assim, o artigo que me inspirou a montar essa metodologia é um artigo de 21, 3 anos de idade, 4 anos de idade, né? E aí, o que acontece? Normalmente, quando você viu, a Alessandra comentou bastante, falando de poderes financeiros, poderes de voto, implicações e etc., que está praticamente, digamos assim, focado aqui na questão de liquidez, vamos dizer assim. Em empresa, estou simplificando, tá? Mas não estou diminuindo, tá? Pelo amor de Deus. Mas o que acontece? Nesses ambientes, a gente precisa conversar sobre abertura, né? Vamos permitir controle fora da família? Vamos participação de agregado? A Alessandra acabou de comentar o exemplo. Apareceu as 2 viúvas como tutoras de 2 menores que não saberiam onde ficava a empresa, etc. Vale a pena discutir dividendo e tal, tal. Então, né? E por aí afora. Então, assim, qual é a predisposição desses atuais donos a olhar o lado de fora e tal, né? E se alguma coisa acontecer, desenvolvimento, que é dentro da família. Quer dizer, lá o exemplo da Alessandra é de menores, mas a gente vê maiores, né, formados ou não formados, que diz, vai trabalhar na empresa, não vai trabalhar na empresa, vai receber cotas em vida, não vai receber cotas em vida. Como é que funciona? Vamos fazer algum programa de opções para funcionários? Né? E tal, vocês têm essa visão, não têm essa visão? Os instrumentos estão lá. Call, no caso, seria o call, né? O funcionário sai, opa, saiu, me devolve as cotas, né? Então, você percebe? Então, não basta só dizer assim, vejo muito. Aliás, no que nós fizemos juntos, o proprietário já prometeu, né, Gaspar? Contratei um cara aí para ser tal, eu vou dar um pedaço. Ou tem call lá no teu acordo de cotistas, tá certo? Que ele vai ter que assinar para receber as cotas? Sim ou não? Percebe? Então, assim, vamos olhar, vamos combinar anteriormente. E também o aspecto que relaciona a flexibilidade. A Alessandra falou, e é verdade, um acordo de cotista, ele tem mais flexibilidade do que um contrato social. Mas com que frequência nós vamos revisitar? Né? Com que gatilhos, né? Se a gente puder imaginar, né? Então, às vezes, né, nessa conversa do preparo, a gente traz algumas questões que o cara fala, não, a gente não quer falar disso agora, não é o caso, meu pai não vai querer falar disso, etc, etc. Então, vamos botar uma cláusula de que, acontecendo o falecimento de qualquer um, a gente volta a discutir tema A, B e C, lá sei eu, né? Para já ter o gatilho ali armado, né? Então, acaba, digamos assim, expandindo um pouco mais e melhorando o preparo das pessoas, tá? E aí, isso aqui também é 30 segundos, né? Assim, sempre começa no preparo, né? Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Sempre começa no preparo das pessoas, conversa, entender intenções, desejos e objetivos destes players. Aí a construção, eu botei a palavra mediação aqui entre aspas, porque não é uma mediação estrito sensu como profissão, mas a gente constrói no trabalho procura construir esses consensos, né? Esses combinados, a elaboração é conjunta e depois sim passa para o advogado, né? Para poder fazer o trabalho como precisa ser feito, tá? Bom, e aí, feito isso, pera, calma, que aí controle, pronto. Aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou abrir para perguntas e respostas, porque a gente fez uma seleção de resistências e tal, mas aí eu acho que até de novo pelo horário aqui, vamos para as perguntas e eventualmente a gente traz, viu, Alessandra, por favor, enfim, os dilemas, né, que às vezes Tá. acontecem e tal, mesmo que não venha na pergunta, a gente começa a fazer nas Maravilha. interações.
tá bom? Obrigado, Helder. Obrigado, Alessandra, antes de tudo. Vou abrir para perguntas, Rômulo. Não te dou a palavra, mas eu queria iniciar com uma pergunta-chave. Não tenho dúvida da importância do acordo de acionistas, de cotistas, né, ou de sócios. Mas esse é um instrumento de governança relevantíssimo, mas principalmente para a esfera da propriedade, da sociedade. Por que eu, conselheiro consultivo, que atuo na esfera da empresa, tenho que me preocupar, acompanhar ou até influenciar os sócios a ter um bom acordo de acionistas? Alessandra, você quer responder? Quer que eu responda? Falamos? Como é que você quer fazer? Se você quiser começar respondendo, depois eu complemento como você achar Tá melhor. bom, tá bom. Olha, eu digo o seguinte, Gaspar e pessoal, eu acho assim, quando você atuando como conselheiro, tá? Uma dos desafios é ir separando, né? E eu vou botar uma palavra perigosa, distanciando, mas bem entre aspas, o dia a dia da empresa do que é decisão que impacta o capital investido na empresa. No final do dia, a empresa é um pedaço de papel chamado contrato social, no caso das limitadas, certo? Que tem um determinado valor. Não é um monte de moinho de trigo e caminhões e sei lá mais o quê. Isso é um detalhe nessa leitura, tá? Né? Que é o que faz o dinheiro rodar. Mas a empresa é um contrato. É um contrato, chega a ser quase que efêmero, num certo sentido. Então, o papel do conselheiro é olhar o negócio com a ótica de quem é o dono desse negócio, né? Inclusive para prevenir que até ele faça bobagem, de certa forma, né? Então, o meu ponto é, quando você tem um dono e tal, o negócio fica até meio esdrúxulo e tudo. Mas, se você tem múltiplos donos, irmãos, marido e mulher e tal, tem que começar a ter combinado. Porque como é que o conselheiro vai tomar decisões ou vai recomendar, no caso do consultivo, né, alguma coisa se não existe nada combinado, né? E aí você fica numa jornada de remendos, né? Então o cara vai lá puxando o gancho do exemplo. Ah, pô, vou contratar aqui um diretor comercial e vou dar 1% da empresa para ele. Ah, mas não tem call, certo? E não tem nem acordo. Então, no contrato com ele, a gente bota ali uma cláusula, já ficou um negócio meio torto, certo? Ah, mas vai calcular com que formato? Fluxo de caixa contado, greenfield, múltiplo, como é que vai ser? Vai depender de quê? Qual vai ser o gatilho? Aí, outro remendo. Aí você fica construindo um patchwork. Então, na minha percepção, quase que eu diria meu sonho de consumo como conselheiro, é eu ter um acordo de cotista, por pior que seja, né, na mão, para dizer assim, até já citei o exemplo aí para alguns dos alunos aí no Celinte, né? O cara vai lá e diz assim, a Alessandra comentou, não competição, está lá no acordo. Aí o filho do dono, que é sócio também, minoritário, mas também é sócio, está abrindo a empresa não sei onde, uma distribuidora, não sei das quantas, que está no território que ele está proibido de concorrer. Aí eu falo assim, mas vem cá, estava no acordo, e se não tivesse um acordo? Ia atrapalhar, como aconteceu com um amigo meu, que o sócio dele, acredite, na parede do lado, lote do lado, construiu a empresa concorrente da dele, fazendo exatamente a mesma coisa. O sócio, 50-50, resolveu fazer o negócio do lado. Não tem acordo, não tem nada. Então, para mim, um acordo é quase uma espécie de uma constituição para a qual o conselheiro se baseia para ir nos assuntos mais profundos de governança. Alessandra. Sim, é exatamente isso que eu diria, Helder, que o acordo ele não é só um documento jurídico, né? Ele é um instrumento de governança. Então, ele organiza a forma como se toma decisões, ele vai, portanto, por todas as razões que a gente discutiu aqui, ele previne conflitos, né? Já que você tem ali alguns combinados, ele dá segurança tanto para os sócios como para a própria empresa. Então, se você está na gestão, em qualquer papel de liderança, dentro da companhia, não dá para ignorar, né? Sua responsabilidade de estimular esse movimento, né? No final, quem ganha é o negócio.
E Isso. eu acho que o conselheiro pode ajudar muito nessa construção, né? Ajudar a família a influenciar os sócios a construírem um acordo. Eu acho que isso é um papel essencial para o conselheiro. Eu vivi isso recentemente, que eu comecei, na verdade, eles eram muito novinhos também, mas eu sempre digo que as pessoas têm que ter acordo, não importa o porte da sociedade, não importa absolutamente nada. Se você tem um sócio, você tem que ter um acordo. E eu passei a ser conselheira de uma empresa recentemente, eu sou até presidente do conselho, e eles não tinham acordo. Então, eu infernizei a vida deles até que a gente está agora na fase de assinar, porque a gente teve que adaptar também o contrato social e tal. Então, foi assim, eu tentei não ser tão, interferir tanto assim, que eu falei, não posso, porque eu sou advogada, não sou conselheira, mas ao mesmo tempo eu falei, eu como conselheira, advogada, não consigo conviver com essa situação, né? Então, a gente trabalhou juntos nesse documento aí. Eu acho que o Rômulo tem uma pergunta, né? Faz um Isso. tempão Só aí. para fechar, Pablo, assim, então o instrumento é um instrumento principalmente do círculo da propriedade, mas ele, mais ou menos intensamente, ele permeia os 3 círculos. Perfeito? Eu diria que é conexão da propriedade com o negócio, tá? Perfeito. Como os proprietários são membros de suas famílias, ele vai levar para dentro, ela, peraí, eu tenho um filho aqui que acabou de se formar na área e eu quero arrumar um jeito de ele entrar. Então, onde é que entra essa parada e tal? Entendeu? Ele Uhum. traz as idiosincrasias, as intenções, os desejos e objetivos de cada um. Mas é diferente de que esse acordo, digamos assim, governe as relações que a família vai ter com a propriedade. É isso, tá? Tá Perfeito. bom? Rômulo, por favor, fique à vontade. Alessandro Helder, inicialmente, parabéns aí pela aula, foi muito, muito oportuna, né, essa apresentação. Eu tenho uma dúvida apenas conceitual, tá? Vocês concordariam que nós temos a figura do Estatuto Social numa sociedade anônima de capital fechado e temos o acordo de acionistas, tá? Podemos ter ou não, né? Mas conceitualmente, não seria adequado que tudo que pudesse estar contemplado no acordo de acionistas estivesse contido no estatuto social, ou seja, no acordo de acionistas só ficasse aquilo que não pode ficar, por alguma razão, no estatuto social. Somente tudo que for possível colocar no estatuto social fique lá. No acordo de acionista, ficaria apenas as exceções, aquele que não pode ficar no estatuto. Vocês concordam com esse conceito ou não? Essa é para você, Alessandra. Eu acho que eles têm que ser complementares na minha visão, né? E tem algumas coisas que você às vezes não quer deixar, porque toda hora você vai num banco, vai pegar um empréstimo, você tem que mostrar o seu contrato social. Para algumas coisas, então eles vão querer ver as alçadas, quem pode assinar ou não o contrato de empréstimo, quem pode, enfim, se tem que ter alguma aprovação da Assembleia para tomada do empréstimo e tudo mais. E você não precisa necessariamente mostrar seu acordo de sócios. Então, o que eu sempre procuro separar é deixar no contrato social e no estatuto só aquilo que é realmente essencial do funcionamento da empresa. Então, assim, quem é que pode assinar por ela, como ela pode ser representada, como são otorgadas as procurações, né? Como que ela é representada, como que é o objeto dela, qual é o prazo de duração, essas coisas. E outras coisas que eu não quero necessariamente tornar públicas. Então, por exemplo, que o fundo tem direito de eleger o diretor financeiro. Não preciso necessariamente dizer isso no estatuto, eu posso deixar no acordo. Tem certas coisas que são confidenciais ou até que não convém. Assim, poder você pode, você poderia colocar tudo lá junto no mesmo documento, mas eu acho que não convém, pelo fato da publicidade do documento. E para a gente, né, manter simples, o estatuto e o contrato social são disposições relativas ao funcionamento da sociedade e o acordo de sócios, tudo aquilo que é da relação dos sócios em relação àquela sociedade. Né? É assim que eu procuro separar quando eu faço os documentos. E lembre, eu diria, Rômulo e a Alessandra pode me complementar se for o caso, assim,
estatuto social e o contrato social, né, tem um procedimento burocrático externo à empresa, é público, etc, etc, etc. Então, você vai fazer uma alteração num contrato social, só de taxinha para cá, para lá, você vai gastar aí alguns cruzeiros, vamos dizer assim, certo? E você, além do custo da alteração do contrato propriamente dito. Agora, quando você vai fazer isso num contrato privado, assinou, acabou. Então, assim, ele é mais flexível. Você tem um contrato social e fazer 3, 4, 5 alterações a cada 2 anos, é uma baderna. Também a gente não quer que o acordo seja alterado toda hora. Não é esse o Uhum. objetivo. Mas você pode remendar acordos é, quando necessário for. E aí, Mas, Eu Helder, acho aproveitando esse gancho, tem uma pergunta do professor Fernandes, que ele pergunta assim: qual o prazo comum para a jornada do acordo de sócios? Aí eu não sei se é para a construção de um acordo de sócios, ou se seria a validade do acordo de sócios. Mas vocês podem dar as duas respostas. eu começo rapidinho, Alessandra, se você me permitir. Assim, eu até respondi no próprio chat, não sei se eu deixei, que no exemplo que nós fizemos juntos, do início do meu trabalho ao término da Alessandra, passou 6, talvez 7 meses, né? Ainda teve final de ano e etc. Mas, assim, do ponto de vista de construção dessa jornada, né, se juntar esses dois trabalhos, depende muito mais da disponibilidade dos sócios e do nível de conhecimento do que da gente, né? Então, assim, o meu trabalho são 4 reuniões, né, que a gente pode fazer num dia depois do outro, é muito cansativo. Mas que seja um por semana, em um mês daria para fazer. Mas aí falou assim, tag along. Eu revi um contrato de 5 anos que o seu sócio falou assim, eu falei, ó, tem aqui um tag along e tal. Para que está esse tag along aqui? Os 3 olharam para mim, motivo familiar. Você lembra para a gente o que seria o tal do tag along? Então, assim, então, assim, se não tem o conhecimento, fica difícil combinar, né? Tá vendo? Então, assim, então tem essa dinâmica. Agora, uma coisa que eu não sei se está embutida nessa pergunta do professor Fernandes é assim, o contrato, a Alessandra falou e eu vou reforçar, o contrato ele precisa ser exercitado, ele precisa ser invocado, vamos dizer assim, nas dinâmicas do conselho. Uma vez ele estando pronto, né? Estamos discutindo aqui, vamos abrir uma linha de empréstimo que a gente está precisando para expandir, planejamento estratégico diz que tem, para papá. E de quanto que vai ser essa linha aí? Tanto. Será que isso estoura o limite lá do acordo? Vamos dar uma olhada? Pô, estourou, então não vai dar para pegar empréstimo. Não, vamos rever. Uhum. Assim, mas assim, cria uma disciplina de você É um olhar a documento empresa. vivo, né, Helder? Para isso tem que ser Exato. exercido. Porque aquele que eu revi, que eu citei do tag along, foi para a gaveta. Porque o cara não sabia o que era tag along, não tinha drag along. O menino lá que já queria abrir a concorrência. Ou seja, aí também não adianta. Então tem que ter, e aí é o papel do conselheiro, de estar o tempo todo falando, peraí, como é que está lá? Vamos organizar, não é proibir. Então, no caso lá da concorrência, só fechando, aí podemos passar para a Silvana, assim, eu falei para ele, gente, estamos só falando aqui de procedimento. Ele pergunta se a empresa tem interesse, ele pergunta se ele abrir lá vai criar, enfim, impactos financeiros ou não, enfim. E aí os sócios decidem se deixa ele abrir ou não. Mas ele já disse que não vai concorrer, então por que ele está indo lá concorrer? Né? Joia. Então, tem que estar vivo, tem que ser usado o acordo. É isso. Bom, obrigado. Vamos lá, Silvana. Boa noite, pessoal. Aí, parabéns, Helder, parabéns, Alessandra. Tema bastante interessante. Eu tenho uma dúvida com relação ao outro instrumento, protocolo de família e o acordo de sócio. Pensando numa empresa familiar, é necessário, pelo que eu entendi, né? Você explicou logo no início a estrutura desses tipos de, vamos dizer assim, de contratos. É necessário ter os dois, e o que fica num e o que fica no outro? Falando do protocolo de família versus o acordo de sócios, para a empresa familiar. Tá. Quer que eu responda, Helder? Sim, por favor.
é, o acordo de... Bom, vamos começar pelo protocolo de família, né? Ele é um documento da governança familiar. O acordo de sócios ele é da governança da empresa, né? Então, isso já é uma distinção. Então, assim, no protocolo de família, o que que a gente alinha? Quais são os valores daquela família? É, quem que eles permitem que, da família, quem pode se tornar sócio, quem que eles querem que se torne herdeiros. Então, vamos estabelecer que são só herdeiros em linha reta, dos sócios, por exemplo, e não permite que mais ninguém entre. Você pode fazer isso no acordo de família, combinar, né, no acordo de família e no acordo de sócios, na verdade, que ninguém entra. Você pode, por exemplo, quem que você quer que trabalhe ou não como administrador dentro da sociedade, você combina dentro desse protocolo. Mas como eu também mencionei, ele é um documento ele é um documento jurídico obrigatório. Ele não é um documento jurídico obrigatório, mas é de governança familiar, né? Então ele traz mais assim. Se a família vai montar um museu de família para manter o legado, se a empresa vai exigir que todos os herdeiros tenham formação de herdeiro, quem vai herdar tem que ter formação, então eles elegem lá quais são as melhores escolas no mundo para eles estudarem, para eles se tornarem bons sócios. Enfim, ele traz esse tipo de alinhamento, o protocolo. Já o acordo de Alessandra, sócios, até regime de casamento, né? Ele procura orientar, né? Protocolo de família. ele orienta, apesar de não ser válido, você não pode obrigar ninguém a se Isso. casar sobre um regime ou outro, mas lá você coloca a orientação. Olha, para ser sócio da nossa empresa, você só vai entrar se você estiver em linha reta e, além de tudo, se você estiver casado e em separação total. Porque se você não casar, você vai colocar em risco o nosso negócio. E a gente não quer que amanhã você morra, entre a sua esposa, entre não sei quem, enfim. A gente vai querer, apesar de que você consegue regular tudo isso dentro dos próprios documentos societários, né, independente do regime de casamento. Mas, de fato, isso é uma coisa que se trata, sim, as famílias, elas normalmente têm esse combinado, né, de casar sob regime de separação total. E, então, como eu estava falando, o acordo de sócios, ele traz o put, o call, por exemplo, o tag along, o drag along, direito de preferência, são coisas que são relativas às ações da sociedade direto, do sócio com relação ao funcionamento daquela empresa. A família, às vezes o protocolo de família, ele trata de um conglomerado de empresas, não é só de uma, né? Assim, essa família, para fazer parte desse conglomerado, eu não sei se eu consegui ser clara na minha explicação. Não, eu só Não, foi sim, complementaria, obrigada. É se porque eu imaginei que Silvana, pudessem haver cláusulas, ou vamos dizer assim, conteúdos que fossem similares, né? Mas estou entendendo que é bem, bem distinto. Não sei se na prática se confunde um pouco, É mas estou distinto. entendendo que o O uso objetivo é de, ser bem distinto. sim, o uso de bens da sociedade, por exemplo, fica combinado. Vamos supor que você tem, nós estamos falando de uma construtora. Você fica combinado entre todos os sócios que você não pode ficar toda hora indo lá para o pedreiro e falando para a obra e vem aqui na minha casa porque eu quero que você conserte meu banheiro. Então, assim, no protocolo de família você deixa ajustado que não poderão ser usados os serviços da empresa para bem pessoa individual. pessoal, né, dos familiares. Então, assim, eles são bem separados, são Sim. documentos bem distintos. Helder, você complementa e já finaliza com a última pergunta da Heloísa, que eu já vi que você curtiu lá, sobre prevenção de conflitos, Geração 75, e com a sua última resposta, a Sim, gente sim. encerra o Masterclass de hoje, no qual já agradeço a Combinado. participação de todos. Obrigado. Não, Silvana, eu queria complementar só para dizer o seguinte, que, na verdade, esses dois documentos, de alguma forma, eles vão precisar conversar. Mas eu vou pegar só o exemplo que a Alessandra falou de preparo, né? Então, por exemplo, a família decide, para você poder ser candidato na empresa, você tem que ter curso superior, de área correlata, em escola de primeira linha, tem que falar 2 idiomas, lá sei eu. Não importa. Eu fiz um para uma empresa que falou, não, aqui é uma gestora de imóveis, então, porra, não precisa nem de formação nenhuma, não estou preocupado com isso. Então, tá bom. Não está preocupado, não está preocupado. Mas, assim, então, isso você fala, o jovenzinho, tá vendo aqui o protocolo de família? Se você tem alguma intenção de ir lá, a gente gostaria até, mas, é curso superior nessas áreas aqui e tal, 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 né? Enfim,
né? Você pode pensar até nesse protocolo, se a família te planejar um fundo para a família, né? Certo? Que é uma outra conversa, acaba sendo um outro negócio. Como é que é o uso desses fundos? Eu quero fazer um mestrado em finanças. Interessa para a empresa? Interessa, eu pago. Eu quero fazer um mestrado em arte, nada contra. Não interessa para a família, não pago nada. Quero fazer um outro aqui, pago metade, enfim. Né? Então, isso está lá. Agora, eles precisam conversar sim, e infelizmente, Silvânia, aqui é um desafio, o mercado embaralha. Tá? Então, e aí piora. Ao invés de resolver, atrapalha. Aí a Heloísa fez a seguinte pergunta, Alessandra, que eu vou pedir para você completar para a gente fechar. Ela pergunta sobre Tá. prevenção de conflitos, né, que o acordo, né, que a gente citou, que o acordo antecipa os impasses, que era aquela nossa listinha, né, dos dilemas e das barreiras e tal. E aí ela pergunta, na prática, quais os pontos de maior fricção entre sócios que deveriam estar regulados, né, combinados? Eu vou começar respondendo com uma frase e aí eu te passo, tá? Eu vou dizer assim, vai ser, sabe o quê? O que eles não conhecem, que eles não pensaram. Simples assim. Alessandra, completa. Sim. O que a gente vê no judiciário, quando você vai buscar jurisprudência, tudo, as divergências típicas entre sócios são sobre distribuição de lucros, exercícios de direito de voto, sucessão, aquele exemplo que eu trouxe de você, de repente, ter alguém na sua empresa que você não quer, ou então quanto que você paga, se você não tem um acordo, quanto que você vai pagar pela participação do herdeiro, para que ele não entre como sócio, mas sim leve só o valor econômico, tem muita discussão sobre isso. A retirada de sócio, às vezes, quando você não está, quando você está descontente com algum sócio e você quer excluí-lo da sociedade, né? Execução e a execução de cláusula de acordo de acionistas, né? Execução específica. Isso é coisa que bastante demandada judicialmente. Oi, pessoal, Pronto. muito obrigada pela informação, mas eu imagino que cada situação é sempre uma coisa nova a ser avaliada, né? É por isso Sim. que o trabalho Desafio. de preparo, né, que eu faço, não é me vendendo, mas me vendendo, é importante, porque a gente conversa esses combinados todos e a gente traz perguntas que, de verdade, eles nunca tinham pensado que poderia ser possível. Você percebe? Então, assim, e no que a gente traz, a gente fala, então, é possível no cenário você pô, então acho que eu prefiro não sei o quê. Opa, você prefere assim? Então pronto, já vamos documentar aqui. Já não vai levar susto. Acho que é isso. Tá bom, Gaspar? Gente, Obrigada. muito obrigado, Helder. Muito obrigado, Alessandra. Obrigado a todos. Contato da Alessandra e do Helder estão no nosso chat, né? Nosso site do Celint também, assim como no LinkedIn. Quero agradecer a participação de vocês por estarem aqui até agora também. Um assunto importantíssimo, né? Não deixem de exercitar, se aprofundar e perguntar diretamente para a Alessandra, para o Helder, para todo mundo que quiser. Em breve, mais tardar segunda-feira, no nosso site ou no canal do YouTube do Celint, né? A nossa Masterclass vai estar lá, assim como as apresentações no nosso site. Boa noite a todos. Tudo de bom. Obrigada. Boa Boa noite. noite, Boa obrigada, noite, parabéns. pessoal. Obrigado. Boa noite, obrigada.